Também. Opa. Já jogou? Jogou num Grenal, Grenal, foi né? bem. Grenal da estreia, não foi bem. Ele jogava na Juventude, verdade, né? ano passado. Juventude com o Lisca, Jogou. ele fazia uma linha com 4 homens. Então, E jogava na direita. Por que não? O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, ele falou também sobre a consolidação desse projeto do clube, que sofreu algumas alterações, né? Por causa da necessidade de reforçar o grupo de jogadores. Vamos acompanhar. Acho que o Grêmio tem uma certeza de que esse modelo, com esses jogadores que estão chegando agora, vão estabelecer um plantel que vai permanecer na base, 70% da base. A proposta de fazer com que nós estejamos cada vez mais consolidados nesse projeto, eu acho que nós temos que avançar bastante nisso, mas estamos muito consolidados. E eu tenho a certeza absoluta que nós vamos chegar rapidamente num padrão de jogo que vai nos dar competitividade suficiente para fazer todos os enfrentamentos que temos que fazer durante o ano. Nós não vamos parar por aí nas contratações, para o Campeonato Gaúcho talvez sim, nós sabemos que temos que reforçar para a Copa do Brasil, sabemos algumas situações também pontuais em relação ao Campeonato Brasileiro. A grandeza do Grêmio não nos permite, em certos momentos, às vezes pensar pequeno. Nós temos que fazer exatamente a grandeza do clube através de contratações. Então não é apenas uma equação financeira. Eu sempre quero repetir isso, porque às vezes as pessoas pensam que significa apenas tirar por tirar. Tem proposta, leva, sai. Não, também é uma opção técnica. Nós estamos reformulando o plantel para ter perspectivas novas, entendendo que essas perspectivas se faziam e se fazem necessárias nesse momento. Mas mudou no meio do caminho. Mas né? é óbvio que mudou no meio do caminho. Tu ouve o presidente Bolzan, a quem eu tenho o maior respeito, e acho que ele está cortando gastos de um grande clube, coisa que os outros em algum momento vão ter que fazer ali adiante. Talvez o Grêmio esteja melhor preparado. Está sendo corajoso. Tá certo, só que ele começou errado esse processo. Os cortes que ele estabeleceu, aliás, eu tenho feito uma comparação, uma analogia com o governo do estado do Rio Grande do Sul, que é muito parecido. Mas ele começou errado. Ele começou fazendo o óbvio e que enfraqueceu demais o grupo, porque ele pretensiosamente achou que o Grêmio, com o grupo dos meninos, aquele que começou o Campeonato Gaúcho, teria capacidade suficiente para competir. E se viu que não. O Grêmio que começou o ano não esteve entre os 8 melhores. Não esteve entre os 8 melhores do Gauchão. Tá bem, antes tarde do que nunca. Só que é uma recondução de caminho. O Grêmio tomou um caminho diferente a partir de agora quando viu os problemas. E tomou o caminho correto. Mesmo com dificuldades financeiras, conseguiu trazer o Brian, que é uma boa aposta, o Christian, que não é uma aposta, essa é uma afirmação, essa é uma contratação para encher o porto. Uma boa contratação. É uma boa contratação. O Maicon é uma aposta, mas não deixa de ser uma aposta interessante, porque o que o Grêmio fez antes disso, o Grêmio trouxe o Galhardo, o Grêmio trouxe o Douglas, que é um ponto de interrogação, o Eraso, que é um ponto de interrogação, e o Marcelo Oliveira, que não tinha dado certo nos 2 últimos clubes. Então agora sim, a recondução que o Grêmio deu no seu caminho agora, recolocou o Grêmio, mesmo sendo um time com contenção de gastos, um time que pode aparecer bem nas competições. Os fatos falam por si, né? O nível dos jogadores que o Grêmio está trazendo agora, eles são bem diferentes daqueles do início do ano. Porque o Grêmio estava trazendo jogadores para se manter na Série A e viu que a situação poderia ser agravada, ainda mais com a saída dos outros jogadores. O investimento, Chico, financeiro foi feito no Maicon. O Grêmio pagou por esse empréstimo porque não aceitou a negociação do Raul e do Everton com o São Paulo. O São Paulo, de fato, pediu, o Grêmio pagou. Tem uma opção de compra no final do ano, eu não sei qual é o valor da opção de compra, mas tem. O Ceboja é uma negociação um pouco diferente. Ele vem por empréstimo, são 3 meses, e aí depois o Grêmio vai negociar uma prorrogação com o Atlético de Madrid, diretamente com o Atlético de Madrid. E pelo que o Romildo Bolzan falou, admitiu que o salário do Christian Rodrigues é um pouquinho diferente, é uma condição um pouquinho diferente em relação a essas contratações do começo do ano, ainda dentro de um limite, nada muito louco, assim, né? Não, cara, não deve ser no salários máximo astronômicos, mas é um salário maior do que aquilo que o Grêmio tem pagado nesse início de ano. O próprio Brian veio com um teto de 100 mil reais. 100 mil reais. Que se a gente olhar, 100 mil é um baita salário, claro que sim, né? Para qualquer setor. Mas no futebol, em que a gente estava vendo para jogadores medianos recebendo 400, 500 mil. E para ter o centroavante, né, Chico? Não é o lateral direito, o zagueiro, é o centroavante, né? Que custa mais caro sempre. Que sorte que veio Cebola, porque de pepino e abacaxi o Grêmio já estava cheio, né? Tava demorando. Tu pensou assim a noite inteira para fazer isso. Precisava fazer essa trocadilho, cara. Desculpa. Aliás, a gente tem aí o Christian Rodrigues, né? Que o Gonçalo já está ampliando as informações aí, que está para chegar. Pode ser anunciado entre
hoje e amanhã, e chega amanhã a Porto Alegre, né? Nos fale exatamente sobre a característica dele e onde tu acha que ele pode jogar, Gonçalo. Olha, Baldassi, eu vejo ele nessa linha dos 3 meias. Em qualquer dos lados? Em qualquer dos lados. Eu já vi ele pelo Porto jogando no esquema 4-3-3 como um ponta direita, um atacante pela direita. Pela direita. Ele tem essa facilidade de jogar pelos lados do campo, seja mais avançado, ou até, por exemplo, num 4-4-2 em linha, ele pode fazer a ponta da segunda linha no meio campo. Ele é um jogador que tem boa técnica, é um jogador canhoto, tem boa técnica, tem boa finalização, mas ele também tem força. Ele não é um velocista, mas ele está longe de ser um jogador lento e tem força. Ele também tem força. Intenso. É um bom, exatamente, ele é um bom jogador. Eu gosto do futebol desse jogador. Contratação. Eu acho uma boa contratação. Eu acho que é uma das melhores que nós vimos do Grêmio aí de um bom tempo para cá. O Grêmio já tinha tentado esse jogador. Ele está saindo por uma condição bem específica, né? Cara, o Parma está numa situação falimentar. Ele pertence ao Atlético de Madrid. Hoje no Atlético de Madrid não tem espaço porque o Atlético é um excelente time. Na posição dele tem excelentes jogadores. Deixou de ser um médio e voltou a ser grande. O Atlético de Madrid tem jogadores titulares da França e da Espanha na linha de 3 meias. O Koke e o Griezmann. Então ele realmente não vai jogar ali. E o Parma está falindo. Então a negociação é a seguinte, o contrato dele com o Atlético é até a metade do ano que vem. E muitos nos perguntam por que ele não vem até o final desse ano. Porque se ele vier até o final desse ano, o Atlético perde ele sem nada. Não ganha nada, ele assina um pré-contrato com o Grêmio ou com qualquer outro clube. Ou seja, é interessante para o Atlético que ele também esteja jogando esse período, né? E tem Copa América, né? Ele tem que jogar porque tem Copa América, né? Ah, perfeito. Tem Copa América no Chile na metade desse ano. É verdade. Então ele tem que jogar. E ele foi campeão em 2011, né? Sim. Ele estava no grupo? Sim. E ele disputou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Ele esteve no Brasil com o Tabárez. Eu tenho informação, Chico, que o Grêmio tem já um molde para renovar o contrato dele, o vínculo dele. Eu não sei qual é esse molde. Eu não sei quais são as condições, os valores, enfim, as burocracias, os trâmites. Mas eu sei que o Grêmio já vai ter algo encaminhado. O Grêmio vai ter esse empréstimo de 3 meses, ele vai jogar aqui até junho, e depois o Grêmio vai negociar diretamente com o Atlético a vinda em definitivo desse jogador. O torcedor gostou, Roberto? Mas como? Theo Constante, melhor contratação do ano, Robson, baita jogador, coloca a raça na ponta da chuteira. O Marco Jaime, jogador de outro nível, de renome na Europa, baita reforço. O Jones Garcia, já estava na hora de apresentar um reforço de peso. A Thailes Marques, que não seja o novo Vargas. E a Nádia, nova contratação, mais um título do Grêmio. Bom, quem já chegou foi o meio-campista Maicon, e que hoje pela manhã concedeu a sua primeira entrevista coletiva como já jogador do Grêmio. Estou muito feliz de poder estar vestindo essa camisa. Vou procurar fazer o meu melhor dentro de campo, junto com meus companheiros, para dar alegria ao torcedor do Grêmio. O que me fez vir para cá, eu apenas conversei com o Rui e da maneira que ele me tratou, como ele falou comigo, né, que desejava que eu viesse para o Grêmio, me tratou como um jogador muito importante. Isso para mim, eu não queria nem escutar se tinham outros clubes interessados. Eu sempre falei até para o meu empresário e próprio lá no São Paulo também, eu falei que eu queria vir para o Grêmio, que eu pedi para o vice-presidente, pedi para o treinador, pedi para o diretor para que me liberasse, para que eu viesse para o Grêmio, pela maneira que o Rui me tratou, como ele falou comigo e pelo esforço que todos fizeram nesse momento um pouco assim complicado, né, que o Grêmio passa por reformulação. Então eu estou muito feliz, não vejo a hora de poder jogar, né, já treinei, mas não vejo a hora de poder jogar e fazer o meu melhor e corresponder, né, às expectativas que todos estão depositando em mim. Bom de lata o Maicon, né? Chegando a fim, o Rodolfo, zagueiro Rodolfo, que estava lá no São Paulo, acabou sendo fator importante nessa negociação, porque ele conversava com o Maicon, dava o ambiente aqui do Grêmio. E o Maicon estava desgastado no São Paulo, né? Porque ele foi vaiado num jogo recente, saiu falando aos microfones, quase chorando, foi abraçado pelo Rogério Ceni, que dizia que ele ia ficar e tal. O clima não estava bom para ele, mas o Muricy até deu confiança para ele fez gol no jogo seguinte, mas ainda assim resolveu sair. Falava com o Baldasso aqui, Chico, o Maicon, o Muricy gostava dele. Só que eu li e ouvi na imprensa paulista que... O grupo? Até não o grupo, mas a torcida não gostava dele. E eu até tenho 2 amigos são paulinos que não gostam dele. E o Maicon
ele atuava muito como segundo volante no São Paulo. E pelo que eu li e ouvi, isso atrapalhava bastante ele, porque ele é melhor quando jogava um pouco mais adiantado. Então, a avaliação parece ser correta, que o Grêmio contratou um terceiro homem de meio pelo campo. que eu já vi do Maicon, Chico, e eu lembro do melhor momento dele no Figueirense, que ele era terceiro homem. O time que tinha o Wellington Nem também no ano de 2011. Ele era terceiro homem. Eu não acho ele segundo volante. Depois do intervalo, a gente volta para fechar o programa de hoje. Até já. Falando um pouco mais de internacional, o João Batista Filho tem informações aí de jogadores que estão no departamento médico, alguns estão retornando. Fala aí, João. O Anderson Chico Garcia me disse ainda na sexta-feira pela manhã no CT Parque Gigante que hoje, segunda-feira, ele já iria trabalhar com um grupo de jogadores. E esta é a tendência, ele volta de lesão muscular. Assim como Charles Arangues, que ainda nesta semana, se não hoje, amanhã ou até mesmo quarta-feira, na parte da tarde, no treinamento para os jogadores que não devem jogar, ou até no jogo, quem sabe, o Arangues vai estar à disposição do técnico Diego Aguirre. Então são dois jogadores que voltam esta semana para o comandante colorado. E na outra semana, aí sim, antes do jogo pela Libertadores, a tendência é que Nilmar e D'Alessandro também estejam à disposição do comandante colorado. Vale lembrar, Alex e Lisandro Lopes substituirão ambos agora nesta partida da quarta, mas o Lisandro não está inscrito na Libertadores, portanto, não joga esta competição, por isso o Nilmar precisa voltar. Bom, são dois voltando agora, né? O Anderson e o Arangues, e o Nilmar e o D'Alessandro só na semana que vem. A pergunta é, será que contra o Emelec ele bota todo mundo voltando assim de lesão? Não é difícil, né? Porque o Nilmar e o D'Alessandro vão estar voltando. O jogo é quarta, eles vão estar terminando o prazo na segunda. Tá, mas vamos combinar uma coisa, né? Se não vai usar, não leva pro Equador, né? Tá, e vamos combinar uma coisa. E se tiver que usar, tiver que escolher, tem que ser o D'Alessandro, tem que jogar, né? Claro. O Nilmar substitui, mas né? será que o Aguirre vai fazer isso? Não, eu acho que sim. Eu acho que o Aguirre sabe. Que o D'Alessandro é a referência, é a liderança do vestiário. Mas talvez tem que olhar o risco, né, dele voltar a se machucar. A gente tem que ver como é que ele vai voltar, né? Não, a gente está imaginando 100% recuperado. Esse jogo vai ser difícil, mas o Inter pode fazer 3 pontos. E outra... Tu acha? Eu acho. Olha, eu acho que o empate é um baita resultado. É um bom resultado, Chico. E outra é um coisa, bom resultado. Só que o Inter tem condições de ir lá e ganhar. E mais uma, para Porque nós... tem mais qualidade. Está se tratando hoje a ideia mais ou menos da seguinte forma. O Internacional começou a encaminhar a sua classificação. Se o Inter perder para o Emelec, que não é um absurdo, né? Não é um absurdo. Não é. A classificação está comprometida. O Inter vai ter que retomar uma condição para buscar a classificação. Contando ainda que vença o The Strongest. Eu vi o jogo. Embolou tudo, né? Eu vi o jogo do Emelec em casa contra o Strongest. É uma correria. Para fechar, Roberto. Chegadinho sobre o Maicon, novo reforço do Grêmio. Luana, acho que dará certo no Grêmio. Carlos, jogador que teve a pressão da torcida? Sei não, hein? E o Lucas, gostei desse reforço, para o Grêmio está bom e que venha o Christian Rodrigues. Até amanhã, 13h. Tchau, pessoal.